Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tá no ar o 9º episódio do podcast Fora o Baile, um trabalho para enaltecer a jornada feminina no meio esportivo. Eu me chamo Raíssa Martins, eu sou a apresentadora aqui de sempre, e hoje a gente vai bater um papo super especial com a Isabelle Moraes, ela que é mineira e atualmente é narradora na Band em São Paulo. Mas, antes de começar esse episódio, deixa eu passar um recadinho bem rápido para vocês. Não esquece de acompanhar o podcast no seu agregador de áudio favorito não, tá bom? Google Podcasts, Apple Podcasts, no próprio Spotify ou no Deezer. Lá você tem a opção de seguir o podcast ou assinar, né? Dependendo de qual aplicativo, o termo muda. Mas o que não muda é que você sempre vai receber aquela notificaçãozinha no celular avisando que tem episódio novo, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar? De Itamarandiba, interior de Minas Gerais, pro mundo, a Isabelle tem só 23 anos, minha gente. E hoje tá brilhando na telinha da Band em São Paulo, mas quem assiste ela hoje na TV sabe também que ela começou no rádio, né? Traçou essa história no rádio jornalismo esportivo. Ela também foi pioneira ao ser a primeira mulher a narrar um jogo de futebol na rádio em Minas Gerais. Eu me lembro que eu passei a acompanhar a tua carreira, Isabelle, a partir daquele momento. Você também participou de um podcast muito conhecido, que eu também sou ouvinte, que é o Vida de Jornalista, falando sobre essa trajetória na narração. E eu fico muito feliz de ter aqui no podcast. A gente estava conversando há um tempinho, né? Eu acompanho o seu trabalho e vi que estava muito corrido nesses últimos tempos, principalmente a cobertura da Libertadores feminina, né? Então percebi que não estava dando, mas que bom que deu certo. Eu fico muito feliz de ter você aqui no podcast. Ai, que bom, Raíssa. Eu peço desculpa, né? Até porque Imagina. a gente também conversando há um tempão tentando marcar, mas que bom que deu certo e vai ser um prazer conversar com você. Nem precisa se desculpar, não, porque eu sei como é corrida a vida de jornalista esportiva. E eu já começo te perguntando como era a sua relação com o esporte quando criança e adolescente e como é que isso influenciou na sua escolha de cursar jornalismo. Eu sempre gostei, assim, de praticar esporte desde mocinha, mas muito por lazer. Eu nunca tentei ser profissional, assim, nunca tentei o alto nível, nada do tipo, assim. Eu sempre fui aquela atleta de diversão mesmo. Nem atleta, eu sempre fui aquela menina que gostava de praticar esporte. Atleta eu não cheguei nesse nível, não. Mas eu gostava de jogar futebol, futsal, gostava de jogar vôlei, handball. Foram as modalidades em que eu mais joguei na minha infância, adolescência. Então o esporte já estava no meu dia a dia, de alguma forma, né? Eu sempre gostei de acompanhar noticiário esportivo também, sempre foi um interesse muito grande meu. Programas de rádio, programas de TV, depois, mais tardiamente, nos portais também, quando a gente tinha acesso à internet. Então, sempre que eu ligava lá, eu lembro que a gente tinha internet inicialmente só aos sábados na minha casa. Então, quando eu abria a internet no sábado lá no computador, era o dia de ver as notícias da internet e tal. E aí, depois, isso foi ficando cada vez mais na minha rotina. O futebol também sempre foi muito presente para mim, na minha família, uma família muito envolvida com futebol, especialmente na figura do meu avô, que eu sempre enalteci. Ele morreu tem 11 anos, então, quando ele morreu, eu tinha 12 anos, 12 para 13. Eu já gostava de futebol, mas assim, ele não viu a minha fase mais forte, assim, com o esporte, que veio depois, que foi jornalismo, tudo mais, tudo que eu fiz depois que eu me formei. Mas ainda assim, ele me influenciou muito, assim, sem ele perceber, porque eu tenho muito clara para mim a imagem dele, ouvindo os jogos no rádio e assistindo aos jogos na TV, enfim. E aquilo para mim era muito legal. Desde muito nova eu ficava assim, cara, mas o que é isso, sabe? Assim, o que mexe? Porque esse tanto de gente que vem aqui todo fim de semana para ver jogo na casa do meu avô. Ele morava num distrito lá da minha cidade, que é Itamarandiba, no interior de Minas. Aquilo foi me tomando, assim. Aí eu passei a gostar muito, não só de futebol, mas de outras modalidades, de acompanhar muitos Jogos Olímpicos, tanto que a minha grande paixão no esporte, assim, é Jogos Olímpicos. E nisso, eu fui me envolvendo, chegou o ensino médio, quando eu me formei, eu decidi fazer jornalismo, e muito pela área esportiva, assim, porque eu sempre gostei dessa pegada. E foi. Entrei na comunicação social em 2015, desde o início do curso, eu sempre me envolvi com esporte, sempre, em várias plataformas, em assessoria, rádio, TV, portal, impresso, redes sociais. Eu consegui caminhar por todas essas plataformas e tô aí. E falando sobre essa questão do rádio, né? O rádio aqui dá início a muitas outras paixões, principalmente o esporte, né? Que foi um difusor do esporte. Eu gosto muito de rádio, sempre escutei também. Você começou a sua carreira no jornalismo esportivo na rádio, né? Como narradora. Queria saber como é que foi esse processo até você chegar lá na Rádio Inconfidência. Assim, eu amo rádio, assim. Quem tem a oportunidade de trabalhar com jornalismo e tem a oportunidade de trabalhar com rádio, é muito difícil, mas eu nunca vi uma pessoa que fala assim, trabalhei com rádio e odiei. Sabe? Claro que tem. A galera
tem perfis muito diferentes na comunicação, né? Mas eu não tive ainda a chance de conversar com uma pessoa que odeia rádio, por exemplo, trabalhar com rádio. Eu amo trabalhar com rádio. É minha grande paixão. Eu curto muito TV e as outras plataformas. Estou vivendo uma experiência linda na TV, mas a forma como o rádio toca a gente é uma maneira muito especial. E eu sempre falei isso, estando no rádio ou não, hoje eu estou numa TV, mas eu sempre deixei muito claro para mim mesma, sabe? Como que o rádio, ele me toca de uma maneira muito especial, muito íntima, sabe? Então eu comecei no rádio em 2017, na Rádio Inconfidência. Antes eu tinha trabalhado numa assessoria dentro da UFMG, lá em BH. E aí depois eu mandei mensagem no Facebook pro Toscano, que era diretor de esportes da Rádio Confidência, pedindo estágio, perguntou de cara se eu topava narrar, falei que topava, tava desesperada por um estágio, me deu estágio. E aí eu entrei na Rádio Confidência em julho de 2017 como estagiária e assim, eu fazia de tudo, eu produzia, eu apresentava, eu fazia reportagem de campo, reportagem de programas, comentava. A narração foi a última das funções que eu fiz na Confidência, que foi em outubro, a última que eu experimentei, né? Mas depois de 2017 eu fiquei na rádio até 2019. Mas em novembro de 2017 foi que eu experimentei a narração pela primeira vez num convite do Toscano, que ele já tinha feito lá quando eu pedi estágio. E isso acabou se concretizando. Quem sabe na bola parada, Gerson Magrão passou, cobrou curtinho pra trás com o Norberto, não mandou pra área, preferiu mandar pra área. América agora volta pro seu meio campo, tem o Juninho abrindo na direita com o Norberto cruza dentro da área do ABC, sobe o América! E aí o rádio passou a ser muito importante pra mim, sim. O que é que você lembra da sua primeira transmissão? O que é que você sentiu? E principalmente, se você tinha dimensão de que a partir daquele momento você estava fazendo história no Rádio Mineiro, né? Eu lembro que na minha transmissão tinha uma repórter, foi o Jogo América e ABC, a Karina Amélia era minha repórter. E o lateral esquerdo, Giovani, fazendo o seu primeiro gol na Série B, fazendo um belo gol de cabeça, abrindo o placar aqui no Independência. Cuidado. Conheci ela na Rádio Confidência, a gente não se conhecia antes disso. Até então ela era uma pessoa muito próxima de mim, a gente estava criando uma amizade. Hoje em dia a gente é assim, ela é minha irmã do coração. E Karina na época se emocionou muito, assim, comigo, a gente se emocionou. Depois a Eduarda Gonçalves transmitiu um jogo pela primeira vez. Eu tava nessa transmissão dela lá na Rádio Confidência, ela narrou durante um tempo, agora ela tá no Jornal Tempo. E com Duda foi a mesma coisa, sabe? De celebrar. Eu lembro que a Lohana Lima, uma repórter de rádio lá, hoje tá na 98, mas já passou pela Rádio Super, onde eu também trabalhei, e passou também pela Rádio Confidência, trabalhou como estagiária. Ela falou, assim, que quando ela passou isso há uns bons anos, que o Toscano ofereceu pra ela narrar, se ela queria topar, e ela falou assim, não vou fazer isso não. E que eu era muito maluca, mas que era bom demais eu ter topado. Então, assim, muitas mensagens, sabe? De mulheres que se viram também representadas. Eu acho que isso é muito importante, né? Até então, nunca uma mulher tinha narrado no Rádio de Minas Gerais, eu fui a primeira. E aí a gente vê o movimento mesmo de abrir uma porta, a gente vê o movimento de mostrar para outras mulheres que a narração é muito possível pra gente. E isso foi crescendo muito naturalmente. Quando eu narrei, eu nem sabia que eu seria a primeira, assim, sabe? Eu nem tinha referência de narração de mulheres. Depois que eu narrei em matérias que eu vi, o pessoal falando que nunca tinha tido um registro e tudo mais. Acho que são passos importantes que a gente dá por todo mundo, né? Por exemplo, a gente teve a Natália Lara narrando NBA, sabe? Olha que louco isso, sabe? Que maravilhoso na ESPN. Espetacular do Kemba Walker. Ele vem na aceleração, passe picado, bola pro Marcus Smart. Na tentativa da infiltração, fez o giro, olha o toco de novo! Marcus Smart. Vamos ver. Ele foi pra zona morta, pra 3 pontos, bateu no aro, não! Caiu a bola do Daniel Tais. Se antes a gente já tinha uma barreira para entrar na narração de futebol, que é o esporte mais popular, a gente entrou. Aí agora, outro passo importantíssimo, narrando basquete, sabe? A principal liga do mundo, num canal de TV fechada muito importante no Brasil para falar de esporte. Enfim, então olha que passos importantes que a gente está dando, né? A mesma coisa com a Renata Silveira, quando ela estreou no Grupo Globo. Do primeiro tempo glorioso, abre o placar no Castelão. Quantas pessoas estão ligando ali no Sport TV e estão assistindo a Rê
e estão vendo que, olha, é muito possível que uma mulher narre e respeitam o espaço dela ali, a posição dela ali. Então, toda vez que a gente tem uma mulher que se envolve com um feito muito especial, isso puxa outros, né? Eu acho que esse é o movimento. A Luciana Mariano, quando ela narrou lá em 97, pela primeira vez na televisão do Brasil, ela puxou um movimento para a gente hoje. Demorou muitos anos para que voltasse a ter mulher narrando. Mas voltou, né? Voltamos. E é isso, acho que todo movimento importante puxa o outro, e é nesse ciclo que a gente tem que seguir. O rádio ainda é considerado um veículo de comunicação muito clássico, né? E por mais que esteja passando por modernização, esteja cada dia mais presente na internet, no YouTube, ainda assim existe um público que é meio resistente a essas mudanças. Você estreou numa rádio AM, né? A Rádio Inconfidência. Como foi a recepção do público naquela época em que você narrou pela primeira vez na rádio? Foi um processo, né? A rádio já tinha mais de 80 anos. Eu estreiei no AM, né? E depois eu narrei várias vezes no AM, a maioria das vezes foram pouquíssimas transmissões em 2 anos de Rádio Inconfidência que eu fiz no FM. Lá é no AM 880, que a gente diz que é o gigante do ar. E, de fato, assim, é um público que tem uma relação muito afetiva com a rádio e com um certo modelo de fazer rádio também, sabe? Algumas pessoas foram muito receptivas, então, assim, tem ouvinte meu que até hoje eu converso, que me manda mensagem, e com quem eu criei uma relação muito bonita, né? Conheço uma senhorinha, Dona Glorinha, já não tem mais o marido dela, e os filhos, cada um mora na sua casa, ela mora sozinha, lá em BH, e até hoje ela me manda mensagem, a gente conversa. Eu visitei ela uma vez quando estava lá em Belo Horizonte, porque assim que eu narrei, ela ligou na rádio e tal, e ela liga para todo mundo e gosta de todo mundo da rádio. Visitei a Dona Glorinha, conversei, ela fala que eu sou filha dela, até hoje ela manda mensagem para mim. E Dona Glorinha fala que, depois que o marido dela morreu, que o radinho fica no lugar do travesseiro dele, sabe? É a companhia dela, é o parceiro dela. Então é isso que o rádio é, sabe? E aí, para lidar com ouvintes receptivos e não muito receptivos, foi um processo. Então, por exemplo, teve uma vez que chegou um cara lá na rádio, eu estava sentada na redação, ele chegou apontando o dedo pro Toscano, que era meu chefe, falando alto e tal, que era um absurdo, a Rádio Inconfidência, colocar uma mulher para narrar, a rádio que já teve Vilibaldo Alves, Vili Gonzer, vários nomes de homens muito consagrados, que era um absurdo uma rádio dessa ter uma mulher, já era Anatório Lima e tal. E nisso o Toscano até falou assim, conversa com ela aí, ela tá sentada. Aí ele murchou todo quando ele me viu, assim. Mas, cara, é isso, sabe? Então eu tive que lidar com isso. Me disseram que eu tava desafiando a tradição da Rádio Confidência, já ouvi isso também. Mas, enfim, era entender também o lugar que eu tava e foi um processo que me fez crescer muito, sabe? Desde então, o AM sempre foi muito especial pra mim, que foi a casa onde eu comecei. E o rádio foi uma grande escola pra ti, né? Eu aprendi muito no rádio. Eu trabalhei em TV muito pontualmente até aqui, que foi durante a Copa do Mundo, nos canais Fox Sports, e voltei a trabalhar em TV agora, na Band. E muito do que eu consigo fazer na TV, em outras plataformas também, muito vem do que eu aprendi a fazer com o rádio, assim. O rádio me preparou para situações muito, muito, muito malucas e é muito gostoso, em várias funções diferentes. E a sua voz não pode deixar transparecer nenhum problema técnico que você está tendo, né? O rádio é muito da gente com a gente mesmo. Eu já levei transmissão por quase 30 minutos sozinha no ar, de um pré-jogo. Eu já narrei 30 minutos de um jogo ouvindo narração de uma outra rádio, sem assistir ao jogo, e saíram 2 gols. Ai, meu Deus, que confusão na cabeça. Confusão, né? Porque a gente tava fazendo um tubão, enfim. Tubão é quando a gente faz o jogo do estúdio, não tá no estádio. E aí eu fui fazer, e nisso, nada de pegar o jogo nem no computador e nem na televisão do estúdio, e deu muito problema. Nisso o jogo começou, e aí eu fui sintonizei uma outra rádio pra ouvir. E no que eu ouvia, eu interpretava e ao mesmo tempo narrava. Isso virou uma loucura, né? Porque imagina só. No rádio, já fala rápido em cima daquilo que você tá vendo. Quando você não tá vendo, pra eu interpretar o que alguém tá falando, pra não repetir o que outra pessoa tá falando, aí eu ouvia, interpretava, enfim, foram 30 minutos loucos e saíram 2 gols ainda. E foi muito doido. Então o rádio me preparou para situações tão doidas, assim, sabe? Que é uma grande escola e foi a escola que mais me marcou. E em 2018 você participou do Narra Quem Sabe, né? Um programa da Fox para escolher as profissionais que iam narrar a Copa da Rússia daquele ano. Conta um pouquinho desse processo, como é que foi participar desse programa que tinha a própria Renata Silveira, a Natália Nara, que você citou, a Manuela Avena, que são hoje em dia suas companheiras de profissão, né? A Rádio Confidência já foi um passo muito importante para minha carreira. Eu mudei para Belo Horizonte com 17 anos, sozinha, não conhecia ninguém. Fui para casa de familiares meus, que me ajudaram muito, meus tios, assim, me ampararam muito. Deram um suporte muito grande porque eu não tinha onde ficar, enfim, eles me receberam. Aí quando vem a Fox, primeiro que a TV é uma outra pegada e também acho que tem, de fato, uma nacionalização, assim, sabe, do que eu posso fazer. O processo na Narra Quem Sabe foi incrível, com 300 mulheres inicialmente. Depois nós passamos por uma reta final com 6 finalistas. Dessas 6 finalistas, que inclusive tinha a Natália Lara, que hoje está na ESPN,
éramos a Renata Silveira e a Manuela Avena, que depois foram escolhidas junto comigo, a Gabi de Saboia, a Luciana Zogaibe, a Natália Lara e eu. As 6 finalistas, das 6 foram escolhidas 3, aí eu, a Rê e a Manu, a gente narrou a Copa do Mundo de 2018, a Copa da Rússia. E foi muito especial, porque eu ainda era estudante de jornalismo. Eu narrei a Copa de 2018, eu formei em 2019, metade de 2019. Então, eu não esperava que nem 10% do que me aconteceu pudesse acontecer ainda durante a graduação, sabe? Eu não projetava que tudo pudesse acontecer tão rápido. Aquela menina que entrou lá no jornalismo, dia 24 de agosto de 2015, nunca imaginou em nenhum momento que terminaria a faculdade tendo narrado uma Copa, sabe? Mais uma vez com o Zirkov pelo lado esquerdo. Atenção redobrada dentro da área da Arábia Saudita. Tem escanteio cobrado dentro da área, tira a marcação saudita. A sobra é do Golovin. Na esquerda, Zirkov. Golovin mais uma vez. Tem cruzamento pintando, chega de cabeça! Gol! Da Rússia! Pra alegria do povo russo! E o primeiro gol da Copa do Mundo FIFA 2018. Como eu narrei a abertura por ter sido a primeira a narrar um jogo de Copa na televisão do Brasil, a Renata foi a primeira a narrar um jogo de Copa no Brasil, foi em 2014, mas aí a gente veio a primeira vez com Copa na televisão do Brasil em 2018, então foram marcos muito importantes em sequência. E, de fato, a Fox foi quando o meu nome ganhou um espaço diferente, assim, né? E como surgiu a possibilidade de você ir para São Paulo, né? Porque você já estava estabilizada em Belo Horizonte, trabalhava na cobertura diária do futebol feminino. Surgiu num momento que eu não esperava de jeito nenhum, assim, eu realmente não esperava nem um pouco. Eu não tinha ouvido falar nem de rumor, porque às vezes, sei lá, se eu tivesse ouvido falar de rumor da Band enquanto eu era uma narradora, aí talvez eu tenha pensado, né, pô, sei lá, vou procurar, enfim. Mas nada, eu era repórter da Sempre Editora, que é um grupo de comunicação, então eu trabalhava na Rádio Super, no Jornal Tempo, no Portal Tempo, no Jornal Tempo impresso, e no Jornal Super Impresso, que é um grupo de comunicação grande. Era setorista do Atlético Mineiro, estava super bem, super estabilizada, o emprego era muito bom, de uma equipe muito boa, tava super curtindo. Fui pra lá em fim de janeiro do ano passado, e aí quando foi em outubro, do nada, um cara da Band me manda mensagem. Falou assim, sou da Band. Eu já pensei assim, É golpe. Não, nem foi. Na hora que ele mandou, eu contei pro meu namorado. Ele falou assim, acho que ele mandou, se ele era da Band, podia me ligar. Foi isso. Aí eu mandei pro meu namorado, que eu meio na hora. Eu falei assim, será que é o que a gente tá pensando? Eu pensei na narração. Mas eu não tinha ouvido falar de nenhum burburinho, assim, de Band, de narração e tal. Aí, nisso, ele me explicou, olha, a gente tá querendo ter uma mulher para narrar os jogos aqui, mas, assim, a gente quer que você faça um piloto aí na Band Minas, mas isso, se você topar, é mudar para São Paulo daqui a, 2 semanas, fim de outubro. Aí eu falei assim, vou fazer o piloto. Fiz o piloto. Aí gostaram do piloto, já falaram assim, a gente gostou, quer vir pra cá, mas se quiser vir pra cá, você tem que mudar pra cá. E isso no meio da pandemia também, né? E aí eu saí do Jornal Tempo com o coração super apertado, porque eu amava trabalhar lá. Mas eu expliquei pro meu chefe que, assim, pro Fred, lembra que eu falei assim, Fred, isso em outubro. O pessoal da Band me chamou, eu gravei um piloto e eles gostaram. Eu queria dizer que eu gosto muito do jornal, mas eu preciso ir porque narrar na TV aberta não passa nem pros homens, nem para muitos homens, quem dirá para as mulheres, sabe? Então foi uma oportunidade que eu sei que eu tinha que pegar, Eu não sei quando passaria de novo na minha carreira essa oportunidade, e se passaria de novo na minha carreira. Foi meio maluco, assim, eu lembro que primeiro eu com a minha irmã, eu tava com a minha irmã em BH, e aí eu falei assim, Isa, olha aqui, será e tal. Olha que doido, imagina mudar. E aí eu já liguei pra minha mãe, também liguei pro meu namorado, já coloquei todo mundo pra conversar juntos, e gente, o que eu faço e tal. E minha mãe, o tempo todo, assim, sabe, falou, olha, a oportunidade é boa, se seu coração tá mandando, você vai. Assim como desde quando eu saí de Tamandiba foi sempre assim, se meu coração me fala, vai, eu sinto o dia, eu vou. E sempre foi assim. E eles adoraram, eles curtiram muito. Então, eu vim. Aí eu lembro que eu mudei pra cá no último dia 31 de outubro. Eu trabalhei no jornal até 30 de outubro. Até 30 de outubro, saí de lá 10 horas da noite. E no dia 31 de outubro, na sexta, 9 horas da manhã, eu já estava dentro da Band. Foi assim, foi muito corrido. Vim com uma bolsa do jeito que deu. Só voltei em BH em janeiro, que eu voltei para buscar mais umas roupas que ficaram para trás, porque não deu tempo, assim, de trazer tudo. E desde então tô aqui. E mudar na pandemia tá sendo um desafio, assim, muito grande. Por ter mudado sozinha, por ser uma cidade nova, por ainda não ter feito muitos amigos e nem conhecido a cidade, porque não dá para sair. Então minha rotina é basicamente de casa para Band ou para o supermercado. Tá sendo um desafio muito grande, mas eu tive certeza. Quando o cara da Band me mandou mensagem, oi, isso da Band, quero te ligar, meu coração já falou assim, quero, aceito. Não sei nem o que é, eu já quero. Que não dá pra recusar, sabe? Não dá pra recusar.
estreei em Santos e São Paulo. 2 dias eu estreiei na Band. Jaque aberta, dominou Jaque. Ela contra a marcação, Jaque! Gol do São Paulo! Pra comemorar muito com a... Por mais que eu estivesse numa outra pegada, eu era setorista do Atlético Mineiro, trabalhava no Jornal Tempo e também contribuía com as matérias para a Rádio Super. Por mais que eu estava com essa rotina, eu não caí assim de paraquedas no Campeonato Brasileiro, porque eu já vinha acompanhando o Campeonato Brasileiro por acompanhar, por assistir. A gente criou, assim que eu entrei, uma editoria de futebol feminino dentro do Jornal Tempo, então no site tem uma aba de futebol feminino, onde eu já escrevia matérias, já tinha feito guias do Brasileirão, enfim. Quando eu já fui fazer o piloto, já comecei a pesquisar a mais sobre os elencos e tudo mais, me inteirar ainda mais, para além daquelas matérias que eu fazia no jornal, porque você precisa de uma carga de conteúdo maior para uma competição. E aí também eu já cobri, eu cobri futebol feminino desde 2016, que foi quando eu mudei para BH. Inicialmente na Vável Brasil, que era um portal de jornalismo colaborativo. Depois eu cobri futebol feminino também na Rádio Confidência. Depois no Jornal Tempo. E no Mineirão também, na passagem que eu estava por lá, a gente também pensou em umas pautas mais voltadas para o futebol feminino. Nesse jogo específico de São Paulo e Santos, que foi minha estreia, foi muito em cima, assim. Depois eu voltei totalmente a minha rotina para estudar para competição, né? Eu contar com as assessorias dos clubes, como é que no Brasil os jogadores que a gente, na maioria dos casos, a gente conhece, é mais fácil, mas ainda assim eu sempre organizo um banco de informações meu. Quando as transmissões estão na Band, eles mandam material de transmissão pra gente, do brasileiro. Mas mesmo assim, às vezes, sei lá, 15 folhas. Porque às vezes tem elenco, e o elenco gasta muitas folhas, só tem, sei lá, uma parte só para as goleiras, uma parte para as defensoras e tal, com as fotos, são muita folha, e, sei lá, 15 folhas. Eu mesma enxugo, escrevo material em 2, 3 folhas no máximo para colocar em cima da mesa, que não dá para ter muito papel, mas eu sempre tenho informação de todo o elenco, 23, 25 jogadores do elenco, e posição, características, enfim. Isso eu tenho de todas, curiosidades, eu mesma faço uma planilha minha, e assim vai. Recentemente você estava narrando a Libertadores feminina, né? Eu lembro até de ter visto um tweet seu dizendo que estava muito feliz porque ia ser a primeira vez que você ia narrar a edição feminina, já tinha narrado a Libertadores masculina. E como você recebeu a notícia de que ia fazer essa cobertura? Fiz a primeira fase, ia a fase de grupos e o mata-mata, até a semifinal, toda pela Comebol TV, e a decisão a gente fez na Band aberta. Quando me chamaram, falaram assim, e foi muito louco, porque a gente sente as coisas, né? O primeiro jogo foi dia 5 de março. Na semana, eu tinha mandado mensagem pro assessor, pro Ariel, o assessor da Comebol, eu perguntei, Ariel, você sabe sobre os direitos de transmissão da Libertadores feminina aqui no Brasil, quem vai fazer e tal? Ele não, até então só a página da Comebol no Facebook mesmo, da Libertadores feminina. Eu falei, beleza. Isso comecinho da semana. Aí eu já tava pensando, quando eu perguntei pro Ariel, ele falou, o assessor da Comebol, ele disse que, sim, que não tinha ninguém ainda no Brasil. Eu pensei assim, pô, você já pensou se do nada aparece aí pra gente fazer? Eu já tava de olho nas notícias da Libertadores, os perfis que eu acompanho todos os dias mesmo, mas eu comecei a precisar já um pouco mais de Libertadores. Aí quando foi, se não me engano, na quarta, o nosso diretor lá da Band me ligou e falou assim, olha, Isabelle, já se prepara aí, você tá em São Paulo? Talvez assim, tô aqui, eu saí daqui, ele disse, não, então beleza, porque a gente vai narrar a Libertadores feminina, a gente vai fazer a Libertadores feminina. Minha filha, eu virei à noite fazendo minhas planilhas, porque assim, eu preciso ir para uma transmissão muito bem informada. Eu não me sinto bem se eu não tiver muita informação na mão. Às vezes eu nem uso, na maioria dos casos eu não uso tudo. Nunca usei todas as informações que eu levei, nunca. Mas eu preciso estar segura e bem informada. E aí eu estreiei lá, Corinthians e El Nacional, 16-0 do Corinthians. Entre o atual campeão, Corinthians, e a equipe do El Nacional, você já vai vendo por aí a chegada do Corinthians ao estádio. Muito animado o Corinthians, atual campeão, contra o atual campeão equatoriano, o El Nacional. Quem vai comentar comigo? Aline Calandrini. Boa tarde, Calan, e as expectativas? Oi, Isa, boa tarde. Que prazer estar fazendo a Libertadores aí, né? A gente tá vendo... Gol do Corinthians! Aos 44 minutos do segundo tempo. 3 hat-tricks. Para completar, Vicky Albuquerque, Gabi Nunes. Vem aí, Grazi. Experiente jogadora do Corinthians. Tirou fácil da marcação, hein? Tirou fácil da marcação a Grazi. O corte foi feito também para dentro da área. E Grazi faz um placar ainda maior para o Corinthians, 16-0. De fato, muito. E aí já tinha, na verdade, essa ideia de bastidor, assim, tanto que não tinha sido nada divulgado, de que se tivesse um brasileiro na final, a gente faria na TV AB. E aí, já pro final, quando a Ferroviária se classificou, porque o Corinthians caiu, né, na semifinal,
Aí já falaram com a gente, já recebi a escala. Inclusive, acabando o jogo da Ferroviária, eu já recebi a escala da final, que a gente faria. Aí eu falei assim, putz, sabe? Eu gelei, assim, pensei que coisa maravilhosa. Porque eu já fiz feminino em várias plataformas. Maicujo, eu já fiz muito. Feminino Maicujo, eu narrava pelo Maicujo lá em BH, os times dos mineiros lá, Brasileiro Feminino A1 e Brasileiro Feminino A2. Fiz Mineiro Feminino também pela FMF TV, que era também pela Maicujo. E tinha feito os campeonatos nacionais pela Band. Mas fazer final de Libertadores feminino na TV aberta, eu falei assim, cara, que momento, assim. Já tinha feito Libertadores masculino na Rádio Inconfidência, Cruzeiro e Atlético, mas feminino nunca tinha feito. E de cara, a decisão na aberta foi incrível, assim. Eu tava muito bem para aquela final, porque eu realmente vivia Libertadores femininas, assim, sabe? Eu acordava, ia ler as mensagens nos portais sul-americanos das equipes, e já ia atualizando minhas planilhas, meu arquivo ficou muito legal de informações, está guardado para, se tiver narrando que vem de novo, tiver algumas dessas atletas têm um arquivo muito bom desses times que eu fiz. Fiz 11 jogos em 17 dias, então eu mergulhei na Libertadores feminina. E foi muito especial. Não foi a primeira vez que a gente fez final de Libertadores na TV aberta. A primeira foi na Band, com o Luciano do Vale, em 2009. Santos de Universidade Autônoma, eu acho que foi, mas foi a vitória do Santos da Marta. E aí a gente voltou a fazer anos depois. E me emocionou muito, assim. Sobrando, vai pela linha de fundo. Quando apita, a árbitra fim de jogo. A Ferroviária é campeã da Libertadores Feminina de 2020. De uma campanha improvável. O time brasileiro que mais lutou até a final. E chega a decisão. Ferroviária campeã, bicampeã da Libertadores Feminina. Carimbou No final da transmissão foi muito doido, porque eu encostei na cadeira, assim, sabe quando você solta aquele ufa? A Calan olhava para mim, a Milene também encostada na cadeira, a Calan estava em pé segurando a cadeira. A gente tem a sensação de que a gente entregou uma transmissão com muita dedicação, sabe? Muito bem trabalhada, uma transmissão muito profissional, com muita informação. Eu acho que é esse sentimento de gratidão que fica. É mais difícil fazer uma cobertura de campeonato internacional? O que é que muda na sua preparação para um evento como esses? Tudo foi diferente, porque na maioria das equipes eu não conhecia a maioria das atletas. Algumas equipes eu conhecia uma jogadora de destaque do futebol sul-americano, mas as 20 jogadoras de todos os times que eu narrei eu não conhecia, tirando os times brasileiros. Então eu buscava assessoria do clube, buscava portais com notícias. Eu sempre parto do elenco, então eu preciso pelo menos primeiramente ter o elenco na minha mão. Depois eu tenho o elenco, e aí eu já buscava as 20 relacionadas, curiosidades, posições, idade, perna direita, se é melhor da perna direita, se é melhor da perna esquerda, o que eu achasse. Em alguns casos eu contei com assessorias que me ajudaram muito, tipo a América de Cali chegou no final, a assessora de lá me ajudou muito desde o início, fiz a América de Cali desde a fase de grupo, mas outras equipes não, outras assim, as assessorias cagaram pro que eu pedi, mas é isso, sabe? Futebol feminino é mais difícil de achar informação. Copa do Mundo, a masculina de 2018, eu achei muitas informações, consegui me preparar super bem. Futebol feminino, às vezes, é mais difícil achar informação. Então, teve atleta, por exemplo, que eu cheguei para transmissão, eu gosto de ter uma curiosidade sobre cada uma das atletas do jogo. Mas, por exemplo, agora da Libertadores, cada elenco tinha 20, teve jogo que tinha algumas atletas que eu não achei absolutamente nada delas na internet. De curiosidade, só cheguei lá com a idade máxima que eu tinha, porque isso a Conmebol ofereceu. Para cada jogo eu me preparando para competição diferente, depende muito do envolvimento que eu tenho com a competição, da proximidade que eu tenho com ela. E o importante é que eu saí de todas as minhas transmissões muito tranquilo, assim, sabe? E pensando no que eu podia melhorar, mas muito tranquilo de que eu tinha me dedicado muito para fazer a transmissão. As redes sociais são um termômetro muito bom, né? Acredito que depois do jogo vocês foram olhar, né? Como é que estava a recepção do público. Nossa, eu fiquei muito feliz. A audiência foi muito boa pro domingo à noite também. Comentários, sabe? Então, o que deixa a gente muito feliz. Eu acho que, tecnicamente também, assim, eu acho que minha narração eu me senti muito confortável de fazer. Quem me ouviu pela primeira vez em 2017, volta a me ouvir agora, não parece a mesma pessoa. E, assim, e não foi por acaso. Foi por preparação mesmo. Eu tive um trabalho muito bom durante a Copa, que mudou muito a minha voz, me deixou muito mais confortável para transmitir. Porque antes eu falava, abria e falava o microfone. Agora não, agora eu coloco a minha voz, eu imponho a minha voz de maneira diferente. Aqui em São Paulo tem um trabalho com uma fono, que é a Ju, que é meu anjo. A Ju tem me ajudado. Então, são várias questões específicas de, por exemplo, de respiração. A gente tem trabalhado muito a respiração, para que eu tenha mais fôlego. Porque, por exemplo, na Libertadores, alguns jogos, eu perdi um pouco de fôlego, especialmente em jogos de muitos gols. E aí a gente tem trabalhado isso. A própria voz, sabe? Para ter uma voz que encha mais no ambiente, sem ser muito estridente.
Então, tem N situações que eu tenho trabalhado com a fono, e para quem trabalha com voz, é fundamental. Depois que eu passei pelo processo da Fox, que a gente teve um trabalho com 2 fonos, a Mari e a Vanessa, eu nunca mais fiz nenhum jogo sem aquecer minha voz. Só que depois que eu vim aqui para São Paulo, que eu passei a trabalhar com a Ju, que é minha fono de hoje, são exercícios diferentes, mais performados para mim, para minha atividade e tal. Eu não consigo abrir uma transmissão sem fazer um aquecimento de voz. Então, eu tenho os meus exercícios diários, né, porque eu faço todos os dias, e eu tenho um específico para pré-jogo, que é 30, 40 minutos antes do jogo. E aí eu me sinto muito mais confortável para abrir uma transmissão. Porque tem vezes que eu recebo crítica de narração que eu faço, e aí eu sei que tecnicamente isso, assim, sabe? Teve transmissão que eu fiz, assim, por Deus e pela fono, porque realmente tem dia que minha voz tá muito baqueada, assim, sabe? De arranhada e tal. E domingo não. Minha voz tava, assim, tininda de tranquila, sabe? Eu tava sentindo muito aveludada, eu falava, não tava cansada. Preparei minha voz durante os dias também, com os exercícios de aquecimento e tudo mais. Então, tecnicamente, eu cheguei muito bem. Em termos de informação, eu cheguei muito bem. Com a equipe também, até porque eu, a Calan e a Milene, a gente já tem uma sintonia grande, porque a gente tá transmitindo desde outubro juntas, todos os jogos. E os comentários foram muito bons. O legal, assim, ver comentário, quando ninguém percebe, não é que ninguém percebe. Tinha muito comentário, nossa, muito legal sua narração e tal, mas tem muito comentário de gente falando do jogo. Isso é muito bom. Quando a galera não se toca que é uma mulher narrando, sabe? Acho que isso é importante também, de a galera tá prestando atenção no jogo, sabe? E já é natural ter aquela voz de mulher ali. Tem um comentário que eu achei muito legal, que eu falei assim, cara, esse tipo de comentário, quando é respeitoso, a gente aceita. Ele falou alguma coisa tipo assim, pra mim, que ele é muito resistente ainda à narração de mulheres, mas que me ouvir quebrou um pouco da resistência dele. E o comentário dele foi super respeitoso. Se ele viesse com um comentário babaca, eu nem respondia. Cara, que legal, assim. Eu entendo que muita gente ainda seja resistente, porque a gente cresceu com o radinho no ouvido, ouvindo voz de homem. E por mais que mude de homem para homem, tom de narração, características de narração, o tom de voz masculina é muito mais natural pra gente do que o feminino na nossa relação muito afetiva com o futebol. Aí eu falei, cara, que bom, obrigada pelo comentário. E que bom que eu pude quebrar um pouco dessa resistência, sabe? Eu acho que esse é o caminho. E a gente entregou uma transmissão muito, muito, muito linda. Estamos chegando na reta final do podcast. Se você está ouvindo a gente até esse momento, muito, muito obrigada mesmo. Eu só tenho a agradecer. E a nossa conversa, que já tá boa, vai ficar ainda melhor, porque nas redes sociais eu pedi que os ouvintes mandassem algumas perguntas para eu fazer para a Isabelle. Organizei aqui tudo direitinho, tipo uma plateia virtual. E a primeira delas é a Vitória Raulino. Ela pergunta sobre as expectativas para o crescimento do futebol feminino no Brasil e quais meios podem ser trilhados para a modalidade conseguir um bom desenvolvimento no país e, consequentemente, que os times consigam avançar ainda mais. Eu acho que o próprio momento que a gente vive hoje é um espelho disso, né? Então a gente tem, por exemplo, o Campeonato Brasileiro que vai ser transmitido na TV aberta e na fechada, com o Sport TV, foi notícia dessa semana, era uma lacuna que o Brasileiro Feminino tinha de transmissão, porque tinha o Twitter, a Maicujo, então uma rede social muito forte, a Maicujo, um streaming, e tinha também a TV aberta, Band, e não tinha TV fechada, né? Era uma lacuna que a gente tinha para transmissão. E agora não, agora a gente fecha esse pacote de transmissão, não tem desculpa para não assistir o Brasileiro Feminino, todo mundo pode assistir. A própria transmissão do Sport TV esses dias, a final do Sub-18, né, entre Fluminense e Internacional, é um outro indicativo disso, de que o nosso momento de visibilidade do futebol feminino, ele é muito especial. Passa muito por como a CBF também tem entendido, principalmente nas pessoas da Duda e da Aline, que foram para lá, que já eram personagens que trabalhavam, a Duda no Sul e a Aline em São Paulo, que já trabalhavam nesse contexto de futebol feminino, né, com muitos aspectos do futebol feminino, então elas levam esse conhecimento para um nível diferente, que é um nível mais nacionalizado com a CBF, a Duda mais com a seleção, a Aline está olhando mais para o que a gente tem de produto dentro do Brasil, e são pessoas da caminhada, né? São pessoas da causa mesmo, que entendem o futebol feminino. Então, acho que a gente tem vivido um momento especial de visibilidade, não só da mídia alternativa, que sempre foi a maior propulsora, assim, pelo menos nos últimos anos, né? Foi a maior propulsora do futebol feminino, porque sempre estava ali, a mídia alternativa sempre está ali. Inclusive, é um crescimento muito grande que a gente tem, enquanto pessoas que amam o futebol feminino, para as pessoas que se dedicam na mídia alternativa para que seja cada vez mais forte a modalidade. Mas a gente sabe o poder de quando uma grande mídia coloca a mão por cima, né? Que é o caso agora do Grupo Globo e de mais tempo da Band com as transmissões nos últimos anos, desde o Luciano do Vale, né? Que foi um cara também muito importante nesse processo, e muitas outras pessoas. E a gente sabe o poder da grande mídia, né? E como é importante colocar nas grandes mídias também pessoas que saibam trabalhar com futebol feminino, que pesquisem sobre o futebol feminino, que não façam uma transmissão por fazer, de qualquer forma, mas que transmitam com informação, com preocupação com a modalidade para ela crescer com informação,
que eu acho que é o que hoje a gente tem na Band, por exemplo, com pessoas que trabalham com futebol feminino, que já trabalhavam antes da Band de alguma forma. As transmissões também de Sport TV, acredito que sejam assim, eu acho que vão ser assim. Tem mulheres do Grupo Globo muito dedicadas para o futebol feminino também. A própria cobertura deles no GE, por exemplo, tem sido muito importante, né, com muitas matérias, então a quantidade de matérias aumentou. No ano passado, quando eu cheguei no jornal O Tempo, nossa ideia de criar uma aba de futebol feminino foi muito importante. Quando a gente tem uma aba do site sobre um determinado assunto, isso gera uma necessidade a gente também de abastecer aquilo com constância. E mesmo eu tendo saído para cobrir o coronavírus, sair para cobrir carnaval, sair para o jornalismo, era setorista do Atlético Mineiro, mesmo em várias outras vertentes assim, dentro do jornal, eu sempre abasteci o futebol feminino e continuaram depois que eu saí, sabe? Isso é muito bom. Nosso momento é muito especial, mas quanto mais a gente consegue, mais a gente batalha para seguir conseguindo. O Flávio Barbosa pergunta: você acha que existe a possibilidade de um curso só de mulheres para narração esportiva depois das portas que vocês abriram? Sim, eu acho que sim. Já me disseram, inclusive, sobre curso de narração, que eu acho de fazer. Sei lá, eu acho que pra mim eu não me sinto nessa posição de ensinar, sabe? Eu me sinto numa posição muito de dividir experiência. Eu vou participar, inclusive, de um curso de comunicação. Daqui umas semanas as inscrições estão abertas, inclusive. Lá são várias temáticas. Então, estando lá, por exemplo, eu vou dividir minhas experiências. A mesma coisa quando eu sou convidada para alguma palestra para falar sobre narração e tal. Eu divido as minhas experiências. Então, como eu me preparo para transmissão, o que eu julgo importante, como eu encontrei o meu tom, como eu me preparo em termos de conteúdo e tecnicamente, né, para voz, enfim. Mas ensinar, eu ainda não me sinto nesse papel, assim. Eu não sei se também, se eu sou muito, não sei. Pode ser do meu jeito também, assim. Eu te falei que eu sou muito, às vezes, muito pé no chão e muito tímida para algumas coisas. Eu ainda não me sinto nessa condição de ensinar sobre a narração. Eu me sinto muito mais numa condição de aprender. Mas eu sei que mesmo com uma trajetória muito curta, eu tenho umas experiências que são muito válidas para passar para frente também, sabe? A gente tem que valorizar nossa caminhada. Então, por exemplo, a Natália, ela já sabe mais sobre narrar NBA do que eu, por exemplo, do que uma pessoa que nunca narrou, sabe? Eu sei narrar mais na TV do que uma pessoa que nunca narrou na TV, por exemplo. Então, são poucos conhecimentos, mas são conhecimentos importantes. Eu acho que seria muito legal a gente ter, quem sabe mais pra frente, sabe? Quando a gente caminhar muito, eu queria ver muito uma mulher cabeceando um curso, assim, de narração esportiva. Eu acho que seria muito especial e muito representativo também. A Clarice Nascimento pergunta: já realizou algum sonho de narração? De narrar uma partida que sempre quis? Eu nunca sonhei em narrar nada, né? Porque não era meu sonho, sempre ser muito sincera. Quando eu entrei na comunicação, não era o que eu projetava para mim. Aconteceu, a narração aconteceu, foi uma descoberta. E quando eu vi que ela passou na minha frente, eu agarrei e falei assim: opa, vou investir nisso, assim. Se deu certo, vamos batalhar por isso. Quando eu comecei a narrar, eu tinha muita curiosidade de saber como seria a minha narração na TV aberta, como seria o retorno, enfim, tinha muita essa vontade. A partir do momento que eu comecei a narrar, né, isso se realizou, que foi com a Band. Era uma curiosidade que eu tinha e uma vontade muito grande. Eu nem projetava que eu fosse narrar a Copa do Mundo, porque eu não esperava. Foi muito rápido. Eu narrei no fim de 2017, narrei a Copa no meio de 2018. A gente pensa nesses ápices, né, e realmente a Copa do Mundo foi expressiva demais para mim. O que eu tenho vontade de narrar hoje, outros esportes, não só competições solo, assim, mas também Jogos Olímpicos. É o que eu tenho muita vontade de fazer hoje. E quem sabe um dia. E não é que tu adivinhou a próxima pergunta? O Marcelo Neves falou sobre Olimpíadas também. Ele disse aqui que você já falou que seu maior sonho é a Olimpíada. Como nesse ano Tóquio não vai ter público, você se imagina em Paris em 2024? E sabe que o Marcelo perguntou porque o Marcelo Neves é popularmente conhecido como meu namorado, né? Ele é meu namorado. Já pensou se eu não tivesse colocado a pergunta? Mas o Neves, o Neves sabe do meu sonho, assim, um sonho de carreira que eu ainda tenho é trabalhar com os Jogos Olímpicos, seja do Brasil ou do próprio lugar, do país sede. Eu já não tinha esperança de Tóquio, mesmo antes da pandemia, eu achava que estava muito cedo, mas Paris é a minha grande meta, assim, de carreira. Eu tenho me preparado para Paris, eu tenho estudado francês, inclusive, preciso intensificar, inclusive, o francês, mas eu tenho estudado francês, tenho guardado um dinheiro também, para que em Paris, caso a empresa que eu estiver não puder me mandar, que eu vá, nem que seja, sei lá, boto mochila nas costas e vou fazer um blog, sabe? Não sei onde eu vou estar ainda daqui a 3 anos, né? Minha vida, nos últimos 3 anos, ela revirou de cabeça para baixo, não faço a menor ideia do que eu vou estar fazendo em 2024, mas eu tenho me preparado para caso eu não consiga ir para um veículo, que eu consiga ir de maneira solo, assim, sabe? Porque é meu grande sonho cobrir uma edição de Jogos Olímpicos. Quando eu falo de Jogos Olímpicos, me dando chorar, imagina eu pisar no Parque Olímpico, assim, eu acho que eu não vou ter nem força para trabalhar, porque é minha grande meta, assim, de carreira, eu não escondo, é meu grande sonho. E espero que Paris 2024 esteja me esperando, Neves.
Já vai treinando aí pro francês, né? Encerrando o bloco de perguntas dos ouvintes, tem uma pergunta aqui da Thaís Pontes, que eu sou suspeita para falar dela porque é minha amiga e ouvinte assídua do podcast. Muito obrigada, viu, amiga, por ter participado. E ela te pergunta, Isabelle, se já passou pela sua cabeça que você é uma inspiração para garotas e mulheres que querem ser narradoras de futebol. É uma função que ainda é bastante dominada pelos homens. E qual a dica que você pode dar para essas meninas que se espelham em você? Sabe que isso é muito doido, assim? É doido, gente, porque eu tenho 23 anos. Eu entrei no curso de comunicação como uma menina que tinha vários espelhos e várias inspirações. E até hoje, eu sou muito nova, eu não aprendi nenhum por cento do que eu ainda posso aprender no jornalismo, assim. Eu tenho muito a caminhar, é muito mais fácil para mim, para eu poder pensar, assim, que eu tenho muito mais inspirações do que a inspirar, sabe? E é louco pensar o tamanho disso, de poder inspirar outras mulheres. Eu não imaginava isso, assim. E isso só reforça o poder da minha caminhada para mim, assim, sabe? Desde quando eu entrei na comunicação, eu sempre fiz muitas pautas voltadas para as mulheres, para os espaços que a gente ocupa, pelas trajetórias que a gente vai fazendo. Meu primeiro trabalho de faculdade foi como uma mulher torcedora, e meu TCC foi um livro sobre mulheres torcedoras, que foi um livro que tirou meus dias de sono, mas que é meu grande orgulho, assim, do meu curso. Enfim, então durante toda a minha caminhada eu tentei sempre mostrar essas mulheres, sabe? Dar espaço para outras mulheres. Nem que fosse um site de jornalismo colaborativo como eu tinha, que era vago, que eu não tinha muito acesso, mas se poucas pessoas lessem uma matéria e conhecessem alguma outra mulher através de mim, eu ficaria feliz, sabe? E isso sempre me orgulhou muito. E aí hoje, estar num lugar que ainda é um lugar de uma predominância muito grande de homens, que é a da narração esportiva, e poder dialogar com outras mulheres e mostrar para elas que a gente pode ocupar espaço que a gente nem imaginava, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, assim. É doido pensar que eu inspiro outras pessoas. É meio maluco isso, eu acho isso muito doido, assim. Sei lá, eu sou Isabelle, eu gosto de futebol, eu gosto de narrar. Mas um dia, uma aluna de jornalismo da PUC de BH, numa palestra que eu participei lá, ela falou assim comigo que eu tinha devolvido ela pro jornalismo, pro esporte, quando ela me ouviu narrando a Copa, que ela estava muito assim desgostosa com o time dela, muita decepção nos posicionamentos que o time dela vinha tendo em relação às mulheres e uma série de polêmicas, mas quando ela me ouviu narrando pela Copa na Fox, que eu devolvi ela pro futebol. E isso me emocionou de uma maneira muito forte, porque é louco de pensar isso, sabe? De como que a nossa caminhada pode ser potente pra gente e para mostrar para outras mulheres também, sabe? Que elas também podem ter uma caminhada muito delas, encabeçada por elas, sem ninguém falar onde elas podem ir. A minha irmã mais nova, que é a Milena, é de 9 anos, ela adora me ver na televisão. Outro dia ela me mandou uma mensagem, me ligou, eu sou madrinha dela. Aí eu mandou mensagem, perguntando se podia falar comigo, aí eu falei assim, pode, liguei pra ela. Ela, ô Dindinha, sabe o que é? Eu tô no horário tipo de lanche, recreio, uma coisa assim, e a minha professora, elas estão tendo aula agora remota, né, igual todo lugar, e ela falou assim, é que minha professora pediu pra gente fazer uma atividade pra daqui a tantos minutos e tal, e é sobre uma mulher que seja importante pra gente, tipo assim, uma mulher marcante, sabe? Ela querendo dizer, nesse sentido, assim, uma mulher que tivesse marcado alguma coisa. Ela, uma mulher assim, tipo marcante. E aí eu lembrei da senhora. Aí eu queria que a senhora me falasse assim, tipo assim, o que a senhora já fez de legal? Por que a senhora é marcante? Aí eu fui mandei escrito para ela no WhatsApp. Aí ela falou assim, ai, ótimo, vou resumir aqui, que eu mandei tanto de coisa. Vou resumir aqui, obrigada, Lindinha. E é muito louco isso, sabe? Porque pela forma como ela me vê, e ela super tira onda, minha filha. Essa minha filhada, ela ficava para as amiguinhas dela. Você sabia que minha irmã é narradora, minha Dindinha é narradora, ela narra jogo, olha ali no rádio, lá na TV. E ela adora, ela acha mó barato o que eu faço. Mas é isso, sabe? Da Milena a outras Milenas, acho que é bonito isso, assim, da gente poder mostrar para essas meninas os espaços que a gente está ocupando. Eu acho que é isso que a gente tem que dividir com outras mulheres na nossa trajetória. Durante a nossa conversa, né, eu percebi que você sempre foi uma pessoa muito, muito focada no jornalismo esportivo, na sua carreira. E o que é que você tira de ensinamento dessa sua trajetória que está só começando? E eu abri mão de estar na minha casa com as meninas para vir para cá. E até hoje é uma coisa que eu me pergunto, assim, se valeu a pena deixar minha casa. Eu confesso que é uma coisa que ainda me toca. Mas eu sei que eu, em nenhum momento nessa trajetória minha, eu deixei de lutar para que esteja valendo a pena, entendeu? Eu acho que não faltou, sabe? E aí eu tô mais longe agora que em São Paulo, e também tem uma escala que eu não sei quando eu consigo ir, quando eu não consigo ir, enfim. Mas são coisas que a gente decide, sabe? E a minha própria trajetória. Às vezes a galera pergunta de dificuldade, disso, daquilo de barreira, papapá, que são coisas que sempre são questionadas pra gente. Aí eu penso isso, sabe? Eu penso assim, a maior dificuldade da minha carreira é não possibilitar que eu fique com a minha mãe e com as minhas irmãs. E aí, se essa é a minha maior dificuldade, nada me abala mais. Um comentário, um obstáculo, um olhar torto, enfim, um dedo apontado pra mim. Nada me machuca mais, então é assim que eu mexo, sabe?
Se a gente tem um sonho, se a gente tem uma meta, que a gente tem que batalhar muito por ele, e a gente só pode parar quando a gente decidir que é hora de parar, sabe? Eu ouvi muito sobre minha narração e outros trabalhos também que eu fiz, da minha própria posição, da minha condição de mulher, mas enfim, eu determino até onde eu posso ir, sabe? Claro que dentro da lei, mas eu determino até onde eu posso ir, sabe? Eu determino a minha caminhada é minha, né? Se eu me vi enquanto uma mulher narradora e eu entendi que eu poderia transmitir, fosse na rádio, na TV aberta, na TV fechada, eu não posso abaixar a cabeça para uma pessoa que fala que eu não posso, se eu entendi que eu posso fazer. Então, a dica que eu sempre dou é essa, sabe? De batalhar muito, de nunca abaixar a cabeça para um homem ou para qualquer outra pessoa que seja, no sentido de que se uma pessoa diminui a gente se diminuir, de jeito nenhum, sabe? Nós somos grandiosas demais. Nossa caminhada é sempre muito linda, de todas as mulheres, seja no esporte ou em áreas diferentes. Então é isso que eu deixo de mensagem sempre. E assim que a gente vai encerrando o podcast, eu espero ter inspirado outras pessoas. Eu lembro quando eu escutei seu episódio lá no Vida de Jornalista, falando na época, né, sobre a Rádio Inconfidência, ainda estava estudando, eu me lembro, caramba, eu fui pesquisar, fui atrás. Eu acredito que você também me inspirou, de alguma forma, né? Eu acredito que as pessoas que vão me escutar também, já escutei muitos comentários, né, quando eu botei nas redes sociais que entrevistar você, Isabelle, pergunta isso aqui, eu tô pensando no que perguntar pra ela e tal. Perceba que não é só uma vontade minha, né? As outras pessoas te conhecem também, te acompanham o seu trabalho. Fico muito feliz de ter te entrevistado, já era uma vontade minha de muito tempo. Só tenho a agradecer e desejar muito mais sucesso. Tenho certeza que daqui a 3, 4 anos, né? A gente não sabe como é que vai ser, mas você vai estar lá em Paris. Obrigada, viu, Isabelle, pela nossa conversa e nossa troca, né? De conhecimento aqui, de experiência. Você é uma pessoa muito dedicada e muito merecedora de tudo que tá conquistando. Eu que agradeço. E, inclusive, eu tenho que parar com isso, gente. Olha só, muito tempo de conversa, né? Eu tenho que ser mais sucinta. Adoro eu falo conversar. muito. Menina, eu falo demais. Mas obrigada pelo espaço, pelo convite. E que eu possa voltar mais vezes. E boa sorte no seu projeto também. Muito obrigada, Isabelle, mais uma vez. Muito sucesso na sua carreira. E principalmente muita saúde, né? Que é isso que a gente tá precisando agora. E a você, ouvinte, que chegou até aqui, muito obrigada. Em especial também a turma que participou do episódio de hoje, que mandou perguntas lá nas redes sociais. Obrigada também. A participação de vocês é muito importante pro podcast. Neste episódio, você ouviu áudios da Rádio Inconfidência, Sport TV, ESPN, Fox Sports, Band Esportes e Comembol TV. Não esqueçam de compartilhar esse episódio, marcar o podcast nas redes sociais, o Instagram é @podcastforobaile e no Twitter é @forobailepod. Tá certo? Então tá tudo anotado por aí. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo, fiquem em casa, por favor, e até o próximo episódio. Tchau!